Olá, vamos começar o nosso onboarding. Ele é para a gente entender os prazos da contabilidade e os documentos que vocês precisam enviar e o motivo desses documentos. Também é para entender a respeito de notas fiscais, conhecer as principais notas fiscais, os principais tipos, e conhecer as guias que vocês vão receber daqui para frente, a depender do seu regime tributário. Em primeiro lugar, então, a gente vai conhecer o departamento fiscal. O que é o departamento fiscal? Deixa eu só abrir aqui essa tela para ela ficar maiorzinha. O departamento fiscal é o departamento responsável pelos tipos de regime, pelos impostos e por a entrega de obrigações acessórias. O que seriam essas obrigações acessórias? Seriam relatórios que a contabilidade faz a partir dos documentos que vocês mandam, para a gente poder enviar para o governo na data que o governo pede. Então, vamos primeiro para os tipos de regime. Os principais tipos de regime no Brasil são Simples Nacional, Lucro Real e Presumido. O mais vantajoso deles para quem está começando uma empresa pequena e de médio porte é o Simples Nacional, né, porque ele tem as alíquotas mais baixas. O que seriam as alíquotas mais baixas? As alíquotas mais baixas, ela vai depender do seu tipo de negócio. Então, por exemplo, no comércio tem uma tabelinha, para quem fatura até 180 mil, né, e isso é contando os 12 meses, não um mês só, tem ali de pagar de imposto 4%. Se você é do anexo 2, ou seja, se você é uma fábrica ou indústria, até 180 mil, 4,5%, e aí sucessivamente. Se você é do anexo 3, ou seja, uma empresa de serviço, né, aí você vai pagar 6%. Se você é do anexo 4, né, que seria serviço de limpeza, vigilância, obra, construção de imóvel, serviço advocatício, engenharia, você vai pagar 4,5% até 180 mil. Se você é do anexo, aqui ele pulou, Se você é do anexo 5, que seria para profissionais liberais, então serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, fonoaudiologia, enfim, você vai pagar 15,5%. Porém, existe uma maneira de você sair do anexo 5 e pular para o anexo 3. Qual seria essa maneira? Recolhendo o INSS. Então, para esses profissionais liberais, né, o governo fez isso para que eles possam ser incentivados a recolher o INSS. Geralmente, quem é profissional liberal não gosta muito de recolher o INSS, então pagaria mais imposto. Para que ele recolha e pague menos imposto, foi criada essa regrinha que se chama fator R, mas isso é assunto para uma outra conversa. Então, para você se manter no Simples Nacional, que é esse das alíquotas mais baixinhas, você precisa receber, né, até anualmente 4.800.000, né, que esse daí é o subteto do Simples Nacional. O teto mesmo é 3.800.000. Então, recebeu 3.800.000, está dentro do Simples, aí tem uma margem de segurança de até 4.800.000 para você se manter no Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime simplificado, porque todos os impostos ficam dentro de uma guia só, que seria a guia de arrecadação do Simples. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. A guia de arrecadação do Simples. Então, veja que dentro dela tem todos os impostos unificados com recolhimento com as suas próprias porcentagens, que aqui não aparece, mas dentro de uma única guia. E aí, outra particularidade, né, é que aqui, ó, período de apuração é um mês ao qual se refere esse imposto. Então, esse imposto de R$2.000 é em cima das notas que essa pessoa emitiu no mês de outubro. E o vencimento foi no dia 20/11, porque o vencimento é sempre no mês seguinte, que é o mês que a contabilidade vai apurar. E é sempre no dia 20. Caso o dia 20 caia em um feriado, aí posterga, né? Daí, por exemplo, assim, dia 20 caiu no feriado, então você vai pagar no dia 21. E assim sucessivamente, tá? Um fato importante, esse INSS que está aqui dentro da guia, ele não diz respeito ao INSS
para a aposentadoria do dono da empresa. Esse INSS aqui é o que a gente chama de INSS patronal. Ele não diz respeito a funcionário, não diz respeito ao dono da empresa, ele é um recolhimento obrigatório, tá? Então, aqui você está recolhendo imposto de renda, CSLL, COFINS, PIS, INSS patronal e ICMS. Esse ICMS aqui, ele também não diz respeito ao ICMS que a gente paga quando compra de fora do estado. Porque as empresas Simples Nacional, quando elas compram um produto de fora do estado e esse produto não tem benefício fiscal, ele é tributado, aí você paga um ICMS, que a gente chama de substituição tributária, em cima daquela compra. E ele não é esse aqui, esse daqui é em cima da venda. Então, a gente paga no Brasil impostos em cima de compras e em cima de vendas. Nesse caso aqui, da guia do Simples Nacional, é tudo em cima das vendas, que a gente chama de saídas, tá? Então, essa aqui é a carinha da guia que você vai receber todo dia 20. A gente manda, na verdade, até o dia 15, para você ter um tempo hábil aí de pagar até o dia 20, né? E essa é a carinha dela. O que eu recomendo para que você não tenha surpresas na hora de pagar esse imposto? Saiba qual é a alíquota que você está pagando. Pergunte para a contabilidade, né? A gente vai passar a enviar agora por dentro de um aplicativo que todo mundo vai baixar no celular. E aí, nesse aplicativo vai ter lá a guia. Aí, a gente vai passar a enviar um relatório simplificado mostrando quanto por cento que você está pagando. Por que é importante você saber quanto por cento você está pagando? Porque daí, você vai conseguindo fazer um ajuste, né, mensal. Então, por exemplo, a gente está no dia 12. Já passou aí quase 2 semanas do mês, tá vendo? Então, se eu souber quanto que eu faturei até o dia 12, até o dia 13, e souber qual que é a minha alíquota, eu sei quanto que vai estar dando de imposto até agora. E aí eu consigo me organizar melhor, certo? Então, é importante saber quanto que está dando de imposto e a gente vai colocar esse relatório com a alíquota de imposto que você está pagando hoje nesse aplicativo. Então, é importante quando a gente der o aviso do aplicativo que todos vocês baixem, tá? E aí, a gente também vai estar indo nas empresas para ensinar vocês a baixarem. Dito isso, então, a gente entendeu que o Simples Nacional é um dos melhores regimes para quem está começando. Ele tem ali um limite de faturamento, né, que é um limite altíssimo, 4.800.000, diferente do MEI, que é 81 mil, né, e você paga o valor de imposto em cima das guias, das notas que você emite. E é uma guia unificada, ou seja, uma guia só com todos os impostos. Exceto, lógico, que os impostos trabalhistas não estão ali, nem os impostos de compra de fora do estado. Beleza? Então, o próximo regime que a gente vai ter é o lucro real. O que é o lucro real? É um regime que eu costumo falar que parece um joguinho. Tudo que eu compro tributado, esse tributo vira crédito, e tudo que eu vendo tributado, eu diminuo do que eu comprei, para que eu veja se eu vou pagar ou não imposto de ICMS. Tudo que eu emito nota, eu faço vezes a alíquota de PIS e COFINS, para ver quanto que eu vou pagar de imposto, caso os produtos que eu venda não tenham um benefício fiscal, tá? Alguns produtos, eles têm benefício fiscal de alíquota zero. Por exemplo, produtos de higiene pessoal e produtos de hortifruti, né? Ou itens de cesta básica, eles têm benefício fiscal, então geralmente eu não pago imposto em cima deles, o que faz com que eles fiquem mais baratos para que eu possa repassar um preço melhor para o consumidor. E a cada 3 meses eu vejo se a minha empresa teve lucro ou prejuízo para eu pagar o imposto de renda e a CSLL.
Então, o lucro real, ele é em cima do lucro real, tá? E não de uma estimativa, vamos dizer assim. É diferente do lucro presumido, que a gente vai falar daqui a pouco. Quais são as alíquotas do lucro real, então? O lucro real, então, de ICMS, eu vou ver quanto que eu tenho de crédito, menos quanto eu vendi. Por exemplo, vamos supor que eu comprei 30 mil de produtos tributados, né? Daí tem lá o crédito de 30 mil. E aí eu vendi 15. Significa, então, que eu vou pagar 15 mil de ICMS. Então, veja que a diferença é muito, muito grande. No Simples Nacional, quanto que eu vou pagar de ICMS? Eu tenho que olhar aqui na tabelinha. Deixa eu ver se ela abre aqui para mim. Por exemplo, aqui, se eu sou do comércio. ICMS, muito menos, né? Que, por exemplo, a 1,25%. É muito, muito menos do que eu vou estar pagando dessa diferença. Se eu estou na segunda faixa, eu vou pagar 1,86. Se eu estou na terceira faixa, 2,33. Se eu estou na quarta faixa, 2,56. Então, às vezes, compensa mais você ser simples do que você pagar pela diferença. E, às vezes, compensa mais você pagar a diferença porque sua empresa sempre vai ter mais compras do que venda. Vamos supor, tributada. Por quê? Mais compras do que venda tributada? Porque, às vezes, as suas vendas, elas têm algum benefício fiscal. E aí, você não paga imposto em cima delas. Então, daí você não paga ICMS. Isso seria uma vantagem. Como que a gente fica sabendo se o lucro real ou Simples Nacional é mais vantajoso? Fazendo um estudo tributário. E aí, de PIS e COFINS, né, a gente tem 1,65 e 7,60. Então, em cima de tudo que eu emito nota, eu vou pagar 1,65 de PIS e 7,60 de COFINS. Contra, por exemplo, do Simples Nacional aqui, na primeira faixa eu não pago PIS e COFINS, na segunda faixa 0,86, na terceira faixa 0,95, então veja a diferença. Por isso que na maioria das vezes o Simples Nacional é melhor para quem está começando. E aí tem o imposto trimestral, que eu vou pagar 15% de imposto de renda e 9% de CSLL. E aqui no Simples Nacional eu pago um valor fixo, né, por mês. Ó, 2,33, 0,27 e assim por diante. Isso no anexo 1, que é do comércio, tá? Então, esse é o lucro real. Lucro real, então, eu vou fazer esse joguinho, né, de ver quanto que eu comprei, quanto que eu vendi. Vou pagar uma alíquota fixa de PIS, uma alíquota fixa de COFINS e a cada 3 meses imposto de renda e CSLL, caso a minha empresa tenha dado lucro. Quando ele é vantajoso, quando eu tenho produtos com benefício fiscal em grande escala, por exemplo, um mercado, uma farmácia, uma autopeças, e quando eu sei que eu estou comprando mais e vendendo menos, por exemplo, no começo. Então, é para quem é bem organizadinho nessa questão de notas fiscais também, tá? E ele tem alguns benefícios, por exemplo, de crédito. Então, se eu sou uma indústria, tô começando agora, tô comprando muitos uniformes, eu uso esse valor como crédito também. E é um crédito que é não cumulativo, que a gente chama, mas na verdade ele acumula ao longo dos anos, tá? Então, de mês a mês eu posso transportar esse crédito para frente. O lucro presumido, diferente do lucro real, eu não consigo transportar os créditos para frente. Eles têm que ser usados dentro do mês. Porém, ele tem a vantagem de que as alíquotas deles são menores. Então, de PIS é 0,65 e de COFINS é 3. E de lucro real e presumido, eu vou presumir o lucro. Por isso que está aí o nome de lucro presumido. Então, deixa eu apagar aqui. Eu presumo o lucro de acordo com a minha atividade. Vamos supor uma atividade de serviço. Eu presumo o lucro em 32%. Então, pego lá o lucro dos 3 meses,
faço vezes 32% e o valor que der, aí eu aplico as alíquotas de imposto de renda e CSLL, que vai ser igualzinho do lucro real, que é 15% para imposto de renda e 9% para CSLL. Então, por isso que é lucro presumido, eu estou presumindo a renda dos 3 meses, tá? E o outro é lucro real, porque eu não presumo nada, eu pego o lucro real e faço vezes as alíquotas. Quando que o regime de lucro presumido é interessante? Por exemplo, postos de gasolina, porque eles têm produtos com benefício fiscal, então, de imposto de renda e CSLL, eles já vão pagar menos, né? Então, além deles já pagarem menos por causa do benefício fiscal, ainda tem essa questão da presunção da renda. Então, fica muito mais baixinho o imposto deles, tá? Aí, lembra que no começo eu falei que do Simples Nacional, as guias, elas são unificadas dentro de uma guia só de arrecadação. Para o lucro presumido, então, é uma guia para cada imposto, né? E geralmente são guias DARF e DAI. As DARF, elas têm essa carinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. As DARF, elas têm essa carinha aqui. Então, elas têm o brasão da Receita Federal, está escrito DARF, que significa Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Tem o período de apuração, assim como a guia do Simples Nacional, vai ter o seu CNPJ e o código da Receita. Esse código de receita é que vai dizer se é uma guia de COFINS, de PIS, de Imposto de Renda, CSLL, tá? E ela vai direto para os cofres da Receita Federal, diferente da guia de Simples Nacional, que ela vai toda para o cofre da Receita e depois a Receita vai separar para o Estado, para a Prefeitura, enfim. Essa daqui não, a Receita Federal ela não vai separar para lugar nenhum, vai ficar direto lá nos cofres da Receita, porque já é um documento de arrecadação da Receita, já está separadinho, certo? Então, guias de Imposto de Renda, CSLL, PIS, COFINS, GPS, né, que é o INSS hoje em dia, são todas DARF, então vão todas para o cofre da Receita Federal. As guias DAI, elas são documentos de arrecadação estadual, então são guias para o estado, então o layout dela já é diferentinho, tá? É esse tipo aqui, ó. E aí tem o código de barras embaixo. Estamos acostumados a ver esse tipo de documento quando a gente abre a empresa, é uma guia DAI. Quando a gente vai pagar IPVA, é uma guia DAI. Licenciamento, é uma guia DAI. Por quê? Porque vai para o cofre do Estado. O Estado não repassa para Receita Federal, para a Federação. Ele só presta contas, mas ele não repassa esse valor, tá? Então, por isso que existe uma briga, agora só a título de curiosidade, por exemplo, na época do IPVA, tem estado que alguns veículos antigos não pagam mais IPVA, outros estados pagam, né? Por quê? Porque isso vai direto para o cofre do estado, é o estado quem decide, né, a respeito desse tipo de coisa. Assim como o ICMS do combustível. É o Estado quem decide qual que vai ser a alíquota aplicada ali, tá bom? Ou se vai ter isenção ou não. Então, sobre o lucro real e presumido, são essas guias aqui que a gente vai pagar, fora o INSS, né? Essas são as guias federais e estaduais, e fora a guia do município, que eu não vou mostrar aqui, porque cada município tem a sua própria guia, porém ela se chama DAN, Documento de Arrecadação Municipal. Obrigações acessórias e prazos. Para as empresas do Simples Nacional, lembra que eu falei que a gente precisa entregar algumas obrigações acessórias? Essas obrigações acessórias, quem faz é a contabilidade com os documentos que vocês enviam.
Então, por exemplo, todo dia 1º vai chegar uma listinha de documentos para vocês, tanto pelo WhatsApp quanto pelo aplicativo que eu falei que agora a gente vai ter e que cada um vai precisar instalar. Aí vai chegar lá para vocês enviarem as XMLs das notas de venda, né? Ou de serviço prestado. As de serviço prestado a gente já consegue tirar aqui. As de venda a gente só consegue tirar aqui se vocês ou autorizarem no sistema de vocês, ou se vocês instalarem um robozinho no computador de vocês, daí a gente consegue tirar por aqui também. Caso contrário, vocês precisam enviar mensalmente. Então, tem que enviar essa questão das notas, relatórios, planilhas de controle financeiro, extrato bancário em formato OFX e PDF. Depois eu vou mostrar a listinha mais para o final. Tudo até certa data do mês que a gente combina previamente. Por quê? Porque a gente precisa fazer esses relatórios aqui para o governo. Se a contabilidade não faz esses relatórios, a sua empresa fica com pendência na Receita Federal e a contabilidade paga multa. Então, é ruim para os dois lados. Por exemplo, nas empresas Simples Nacional, obrigações. Sintegra é uma obrigação que a gente mostra para o governo tudo que vocês compraram e tudo que vocês venderam, e a gente precisa informar para eles até o dia 15. DSTDA até o último dia 28. PGDAS é uma obrigação que é feita junto com o DAS. Então, assim que a gente apura o imposto, a gente já entrega essa obrigação. A gente tem até o dia 20. Só que dia 20 é o vencimento da guia. Então, a gente não pode fazer ela no dia 20, senão eu vou estar enviando a guia para você no dia 20. Isso prejudica o seu financeiro. A gente faz ela até o dia 15, no máximo. DEFIS, que é o imposto de renda da empresa, e a gente faz até fevereiro de cada ano. Esse DEFIS aqui é crucial, porque todos os anos os bancos solicitam a DEFIS. Entendeu? Então, a gente só consegue fazer ela quando a empresa manda todos os meses tudo certinho pra gente. Para empresas lucro real e presumido, as obrigações, né, acessórias, elas têm uma data, um prazo mais apertadinho, porque a gente precisa fazer uma guia para cada imposto, lembra? Então, tendo isso como base, vai ter mais obrigações com vencimento de obrigações mais apertados. A DAP, por exemplo, que é uma apuração de ICMS, ou seja, é por meio dela que sai a guia de ICMS, a gente tem até o dia 9. O SPED ICMS até o dia 25, SPED Fiscal e PiscoFins até o dia 14, a DCTF até o dia 20, e se a gente não transmite essa DCTF, a gente paga R$500 de multa, e a empresa fica travada. E o SPED REINF, que agora tem também para as empresas do Simples, a gente tem que fazer até o dia 15, tá? Entre outras obrigações, como DAF, da MEF-VAF, né? Eu falo VAF da MEF, mas é da MEF-VAF, de MOB, enfim, várias outras. E todas essas obrigações são referentes à empresa lucro real e presumido. Agora vamos para o lançamento das notas fiscais. Todas as empresas precisam ter um sistema. Hoje tem sistemas gratuitos, dependendo do seu segmento, e tem sistemas pagos, né? Se você trabalha com consumidor final, é ideal que você tenha um sistema pago para você conseguir emitir o cupom fiscal. Se você trabalha com acessórios, veículos, supermercado, enfim, supermercado tem que ter o cupom também. Mas acessórios, veículos, prestação de serviço, daí você não precisa de um sistema pago, você pode ter um sistema gratuito, tá? E é importante você lançar as notas fiscais das coisas que você compra nesse sistema. Caso você não tenha um sistema ainda, fazer pelo menos uma planilha. Para quê? Para ter um controle de estoque, conseguir saber quanto que você está pagando nos seus produtos, fazer uma precificação eficiente, conseguir fazer uma campanha de venda melhor. Então, o sistema ajuda em vários pontos que às vezes a gente não consegue enxergar. Dito isso, então, vamos lá conhecer os modelos de nota
e conhecer algumas partes importantes que vocês vão precisar gravar, né, para que quando chegue uma nota fiscal na sua mão em nome da sua empresa, você consiga identificar se essa nota está certa ou está errada, né? E caso esteja errada ou você desconfie que ela esteja errada, você contate a contabilidade. Essa nota aqui é uma das mais conhecidas que tem, é a nota modelo 55, né? Ela é emitida quando? Ela é emitida quando há uma venda de CNPJ para CNPJ, de CNPJ para CPF, e esse produto ou serviço ele vai precisar andar, né? Ou então é um produto e serviço de um valor superior a R$ 1.500, ou então em casos de produtos que é para consumidor final e são produtos que precisam de garantia. Quais são os campos principais que eu preciso dar uma olhada nessa nota aqui? É a parte aqui da setinha, deixa eu colocar aqui uma cor, da setinha azul, que vai falar aqui para mim o que é essa nota, se é uma nota de venda, de devolução, estorno, uma nota de garantia, enfim. A parte rosa, que vai me falar aqui sobre o código dessa nota, e é esse código que eu vou usar para colocar no meu sistema. Então, ou eu faço a leitura pelo código de barras, ou eu digito essa chave aqui. E aqui a setinha amarela, que vai me falar a respeito do produto, vai ter aqui o CFOP da nota. O que é o CFOP? É um dos campos mais importantes. Esse CFOP, ele precisa casar com o que está escrito aqui. Então, se é uma nota de venda, o CFOP tem que ser de venda. Se é uma nota de devolução, o CFOP tem que ser de devolução. Então, eu fiz uma tabelinha com os principais CFOPs para que a gente consiga identificar, assim que a gente bata o olho, se uma coisa está casando com a outra e se realmente é a respeito daquela operação, tá? Então, quando eu compro um produto, a nota que vem para mim é uma saída da pessoa que me vendeu e uma entrada para mim, concorda? Então, aqui está notas de saída. E quando eu vendo um produto, é uma saída para mim e uma entrada para a pessoa que comprou. Então, toda vez que for uma saída, a gente vai usar esses códigos. Então, se eu estou vendendo, eu vou usar um desses códigos. E se eu estou comprando, a pessoa que me vendeu vai usar um desses códigos. Quais códigos a gente vai usar? Existe uma regrinha. Todos os códigos que começam com 5 são códigos para venda ou compra dentro do estado. Todos os códigos que começam com 6 são para fora do estado. E aí os números subsequentes, né, eles vão me mostrar se essa nota é tributada ou se o imposto já foi pago anteriormente e aí a pessoa que vai comprar não precisa pagar mais. Então, exemplo, eu comprei de uma loja aqui da cidade um computador e aí o computador é tributado. Então, ele vai vir com o código 5102, que é uma compra de mercadoria tributada. Se eu comprei esse mesmo computador lá de São Paulo, ele vai vir com o código 6102. E aí, significando que eu comprei de fora do estado, se eu for Simples Nacional, eu vou precisar pagar um imposto em cima dessa compra. Porque além de eu ter comprado de fora do estado, ainda era uma mercadoria tributada. Por que eu vou ter que pagar um imposto em cima dessa compra? Porque aqui no Brasil existe uma guerra fiscal. Cada estado tem a sua própria alíquota de ICMS. Lembra que eu falei lá anteriormente que, por exemplo, os estados controlam o ICMS do combustível? Os estados também controlam o ICMS em cima de todas os outros tipos de mercadoria. Então, existe uma diferença gritante dos ICMS entre cada estado. Vou mostrar aqui uma tabelinha para vocês. Veja a diferença, por exemplo, do ICMS interno de Minas, que é 18%,
para o ICMS do Tocantins, que é 12%. Então, de Minas para o Tocantins, eu tenho que pagar a diferença em cima, dos 18 para os 12. Só que não é a diferença 18 menos 12, é o imposto por fora que a gente chama, que é outro tipo de cálculo. Então, 18 para 12 iria ficar... De 18 para 12 ia ficar 6, certo? Só que como a conta é feita de forma por fora, que a gente chama, é um outro tipo de cálculo, você vai pagar, se você comprar de um estado de 12%, você vai pagar 7,31%. Agora, se você comprar uma mercadoria importada, né? Tá aqui, ó, importada, cujo imposto é 4%, você não vai pagar a diferença, por exemplo, de 18 para 4%, que seria 14%. Como o cálculo é por fora, você vai pagar de imposto em cima dessa mercadoria 17,31%. Qual que é a dica que eu dou? Por exemplo, se você tem uma loja de roupa aqui em Minas, geralmente você vai comprar itens em São Paulo. Se você tem, por exemplo, uma loja de autopeças, você vai comprar itens lá no Paraná, lá em Manaus. Antes de você fechar o negócio, você fale com o seu vendedor se o produto é tributado. Quando ele falar que é tributado, é você que vai pagar esse imposto, ou se o produto tem substituição tributária, ou para contribuinte substituto. Por quê? Quando tiver substituição tributária, significa que esse imposto aqui, ó, de 17 ou de 7, já foi pago, já foi recolhido. Você não vai precisar pagar ele de novo, o que deixa a mercadoria mais barata para você, tá? E, consequentemente, você repassa ela com um preço melhor para o seu cliente. Aí, agora vem uma questão muito importante. Quando chega a nota para você com esses CFOPs, né, iniciados em 4 ou em 6, você não pode dar entrada no seu sistema com 4 ou 6. Você vai precisar trocar o primeiro número para que o seu sistema reconheça que foi uma compra que você fez e não uma venda. Até porque, se você tentar colocar com o CFOP que vem, né, que é o 5 ou 6, seu sistema não vai aceitar, que ele vai dar erro, vai verificar lá o CNPJ na chave e vai ver que não foi você que emitiu. Então, toda vez que vier com 4, com 5, você troca para 1, o primeiro número, e toda vez que vier com 6, você troca para 2. É somente isso que você vai fazer. Agora vamos conhecer o cupom fiscal. O cupom fiscal ele é emitido toda vez que eu vendo para um consumidor final ou toda vez que eu compro algo que seria para consumidor final. Por exemplo, se eu for ali no mercado e comprar coisas de padaria aqui para o escritório, então provavelmente eles vão emitir uma notinha de cupom fiscal. Se eu for no posto de gasolina e abastecer, eles não entregam o cupom fiscal, mas eles emitem o cupom fiscal. Então, o que eu posso fazer para que isso seja arrolado à minha empresa é solicitar que eles coloquem o CNPJ nesse cupomzinho fiscal. Não vou conseguir colocar esse cupom no meu sistema, a não ser que seu sistema esteja preparado para isso. Porém, você consegue jogar isso no seu financeiro de uma forma legal. Se não tiver o seu CNPJ, a gente consegue pôr no financeiro também. Porém, não é um comprovante hábil, tá? Só é um comprovante hábil perante a lei quando eu coloco o CNPJ. A mesma coisa para quem vende para consumidor final. Então, se eu tenho um mercado, uma farmácia, uma padaria, eu posso emitir o cupomzinho, né? Eu devo, na verdade, emitir o cupomzinho. E
é opcional, se eu vou colocar ou não o CPF do cliente, senão toda hora tem que ficar CPF na nota, para que saia o CPF na nota do cliente. Não precisa, a não ser que ele peça, tá? O cupomzinho fiscal, então, a nota do consumidor eletrônica, ela é conhecida por ter esse QR Code, e assim que eu emito, ela já vai automaticamente para as bases da Receita. Não consigo cancelar ela depois de 30 minutos. Tem esse porém. Só consigo cancelar ela em até 30 minutos, tá? Outra coisa também. Toda vez que eu coloco o CPF nessa nota, fica na base do governo quanto que eu estou gastando. Então, é uma dica para vocês. Se vocês não declaram tudo que vocês ganham, não coloquem CPF na nota de tudo. Porque senão o governo vai ver que você está gastando mais do que você ganha. Conhecidas as notas, sabido que você precisa ter um sistema para colocar nessas notas, fazer o controle da sua empresa dentro de um sistema, a gente vai para o vencimento dos impostos, que é uma parte importante que você precisa ter um controle a respeito disso. Por que você precisa ter um controle? Para você conseguir fazer um fluxo de caixa melhor. Para as empresas débito e crédito, ou também conhecidas como lucro real e presumido, o vencimento dos impostos começa no dia 8, com a DAI e ICMS. Depois, se você for prestador de serviço, você vai ter a Guia DAN, que tem o vencimento no dia 10, a DARF de Imposto de Renda no dia 20, a DARF de PIS e COFINS, Imposto de Renda Pessoa Física aqui, tá? Quando você presta serviço, você faz a retenção. A DARF de PIS e COFINS no dia 25, a DARF de CSRF no dia 20, a DARF de Imposto de Renda e CSLL no dia 30, isso para empresas. Se você for produtor rural, aí você não tem nenhum desses vencimentos, nem esse que eu estou falando agora, nem o que eu vou falar posteriormente. O vencimento que você tem é no dia 20, tá? Se você tiver funcionário registrado. Importante falar também. Quando você é produtor rural e você vende para um CNPJ, esse CNPJ é obrigado a recolher para você o INSS, não só o Fundo Rural. Você precisa ficar atento e verificar se eles estão recolhendo. Caso eles não estejam recolhendo e você tenha funcionário registrado, é porque eles identificaram esse registro e quem tem que fazer o recolhimento é você, tá? Como contribuinte individual. Agora, se eles não identificaram isso e você não tem funcionário registrado mesmo, aí eles vão recolher o Fundo Rural e o INSS e você precisa ter um controle a respeito dessas questões, porque senão você não está contribuindo. O Fundo Rural, ele não é uma contribuição para você, ele é uma contribuição para o governo, vai para os cofres do governo, não tem nada a ver com você e não vai te ajudar na sua aposentadoria. É só a contribuição de INSS para você mesmo que vai. Então, lembrando, se você for produtor rural, não tem nenhum desses tipos de recolhimento aqui. A única guia que vai para você é a do seu funcionário, com vencimento no dia 20. E caso você seja contribuinte individual e a empresa para a qual você venda, ou se você vende para pessoa física, né, daí não tem como a empresa fazer o recolhimento, é você mesmo que tem que fazer o recolhimento do seu INSS, tá joia? Deixa eu pausar aqui para poder... Se você for Simples Nacional, qual é o vencimento dos seus impostos? O DAS, que é em cima das suas vendas, que vai ser todo dia 20. O DAI-ICMS, que é no segundo dia útil do mês subsequente, quando você comprar de fora do estado um produto tributado. Quem vai ver isso? A contabilidade. Se chegou a guia para você, é porque você tem esse imposto a pagar. Caso não chegue, você saiba que você comprou um produto tributado de fora do estado, ou seja, um produto com CFAP 6101, 6102, aí você cobra a contabilidade porque talvez a gente não tenha tido acesso a essa nota. Por isso que é importante enviar também as notas para a contabilidade. DARF CSRF, se houver, ou seja, se você
teve algum serviço prestado com retenção no dia 20, e a DAN, né, que é da prefeitura, no dia 10, caso você tenha extrapolado o limite do Simples Nacional, né, o limite de 4.800.000, então sai essa guia aqui para você pagar. Agora vamos então para o departamento contábil. O que é o departamento contábil? Aqui no nosso escritório, o departamento contábil é junto com o financeiro. Então, a gente faz uma análise financeira. Não significa que a gente está trabalhando no financeiro para você. Isso só acontece quando o cliente fecha o BPO. O que é o BPO? É quando o escritório faz a administração financeira da empresa para você. Aqui a gente tem esse serviço, mas ele é à parte. O financeiro que a gente faz aqui é de um mês para lá, né? Então, por exemplo, assim, você fechou o mês de agosto e agora a gente está em setembro. Então, você manda os documentos contábeis e financeiros para a contabilidade e a gente vai analisar o que aconteceu. O BPO financeiro a gente analisa dentro do mês, é um serviço diferente, né? É para quem quer um gerenciamento mais ali seguro, vamos dizer assim. O departamento contábil, então, além da gente estar cumprindo com uma obrigação que o governo determina, a gente ainda vai conseguir gerar relatórios gerenciais, relatórios que vão te ajudar na tomada de decisão, porém com o mês para trás, né? Vamos dizer assim. Vamos para as vantagens. Por que eu coloquei as vantagens aqui primeiro? Porque tem cliente que não gosta de enviar os relatórios, as planilhas, não gosta de enviar os extratos bancários. Então, a gente precisa enfatizar que, além da lei, a gente precisa enfatizar as vantagens de você enviar isso para a contabilidade. A contabilidade é como se fosse um médico. A gente não vai ficar analisando o que o fulano está gastando. A gente só vai analisar como que você está lidando com o dinheiro da empresa perante a lei, tá? E fazer os ajustes necessários, inclusive para que você aumente o seu lucro. Então, para que serve a escrituração contábil? Ela serve para oferecer o maior controle financeiro e econômico, ela comprova em juízos fatos que dependeriam de uma perícia, ela contesta reclamação trabalhista quando as provas a serem apresentadas dependem de perícia, ela é imprescindível no requerimento de recuperação judicial. Então, se a sua empresa está à beira da falência, ou se você não está conseguindo pagar os seus fornecedores ou arcar com os seus funcionários, a gente só consegue comprovar isso mostrando ali para o juiz com um balanço contábil e financeiro. Ela evita que sejam consideradas fraudulentas as próprias falências. Ela é uma base de apuração de lucro, então se você é lucro presumido ou lucro real, você é obrigado a fazer para a gente conseguir apurar o lucro. Ela facilita acesso às linhas de crédito, então o banco não te empresta dinheiro se ele não tiver um balanço. E aqui eu não estou falando de pouco dinheiro, estou falando de muito dinheiro. Quando você tem um balanço, fica mais fácil. O que também não é errado, tá? Muita gente tem um preconceito de pegar empréstimo, mas às vezes você precisa pegar um empréstimo, né? Trabalhar com o dinheiro dos outros, para que você consiga alavancar a sua empresa. Distribuição de lucros, né? Como uma alternativa da diminuição da carga tributária. Então, por exemplo, autônomos, né? A gente só consegue abaixar o seu imposto de renda anual se você abrir um CNPJ e tiver uma distribuição de lucro. Por quê? Porque a distribuição de lucro aqui no Brasil é isento. Então, autônomo, produtor rural e o próprio empresário hoje, se você faz o seu balanço de forma correta, tem uma contabilidade correta, a gente consegue abaixar o valor que você está pagando de imposto hoje. Prova quantos sócios retiram da sociedade, prova em juízo a situação patrimonial da empresa, para o administrador da empresa, ou seja, para o dono, supre a exigência do Código Civil, né, de prestação de contas. Então, é uma exigência legal prestar contas. Se você não está fazendo balanço, você está descumprindo uma lei do Código Civil.
Então, eu coloquei até uma frase aqui, ó, o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não. Então, é uma lei. Você precisa cumprir essa lei. Se você não está cumprindo, você está burlando, né, um requisito legal, fiscal, é crime, tá bom? Então, fica aqui todas as vantagens. Existem muitas outras, como, por exemplo, auxiliar na precificação, avaliar o lucro, avaliar quanto a empresa está valendo. Essa questão de avaliar quanto a empresa está valendo não é boa só para quando você quer vender a empresa, mas para você ver também o seu patrimônio, né? Quanto que ele está valendo hoje. Quais documentos a contabilidade precisa para fazer isso? Então, para a contabilidade conseguir cumprir com essa obrigação, a gente vai precisar que vocês enviem. Por exemplo, fiz um financiamento. Envia o financiamento, né? O documento do financiamento, onde constam o vencimento das parcelas, as parcelas, a taxa de juros, tudo para a gente. Parcelamento, a gente já consegue controlar daqui, porque quem faz um parcelamento geralmente é a contabilidade. Agora, se for um parcelamento de alguma coisa externa, só que você usa o dinheiro da empresa, aí você também envia. Empréstimo bancário. Lembrando, é sempre importante você bater um papo com a contabilidade antes de fazer. Empréstimo, parcelamento, financiamento, título de capitalização, consórcio. Bate um papo com a gente antes, porque às vezes a gente tem um investimento que se encaixe melhor para você, ou tá sabendo de algum subsídio do governo, enfim. Boleto, recibo, duplicata, então tudo que você paga, né, a respeito da empresa envia. Pagamento via cartão e cheque, relatório de venda de cliente, contagem de inventário mensal, né? Toda empresa que trabalha com algum tipo de estoque precisa fazer essa contagem. Extrato em OFX, PDF referente à empresa. Eu até coloquei uma frase aqui, lembrando que não se deve misturar despesas pessoais com a da empresa. Então, se hoje você faz isso, abre uma conta para sua empresa, uma conta CNPJ. Eu tenho um banco ótimo para indicar. Quem quiser o link é só chamar depois. Sem taxa, assim como o sistema que eu tinha falado que era gratuito também, tá? Então, se você faz isso hoje, desvincula, porque você estar misturando as coisas é altamente prejudicial para o seu CPF, você pode ser taxado no seu CPF, inclusive. E, por exemplo, vamos falar agora de Simples Nacional. Enquanto Simples Nacional você paga 4% de imposto, no seu CPF você paga até 27,5% de imposto. Então, é uma diferença gritante. Vamos separar as coisas. Aplicações financeiras, contrato de compra, bens de aluguel, enfim. Todo tipo de contrato você manda para a contabilidade, porque a gente precisa ter um controle disso. É até melhor para a gente conseguir controlar o contas a pagar e a receber, tá? Se você tiver alguma planilha de controle, você manda também. É muito importante que você mande todos esses documentos, tanto os documentos fiscais, né, que seriam notas fiscais, relatórios fiscais de venda, e esses documentos do contábil, extrato, relatórios, parcelamentos, contratos, você mande até o dia 5 de cada mês. E os documentos a respeito da folha de pagamento, você mande no dia 1º. Se você tem funcionário, manda o espelho de ponto no dia 1º, para que a gente consiga ter tempo hábil de fazer os fechamentos da forma correta. Então, essa é a forma que você vai usar a contabilidade. No mais, foi mais para vocês conhecerem as guias e conhecerem os prazos. Os prazos de envio são até o dia 5 de cada mês, tá? Desde que esse dia 5 caia no dia útil. Se ele não cair no dia útil, vai ser no dia anterior. Para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível e conseguir entregar a contabilidade que a gente acredita para vocês. Dúvidas que vão surgir, a gente vai fazer uma reunião individual depois desse vídeo.